Oi, pessoal, tudo bom? Aqui é o professor de História, é o professor José Edmilson. Eu vou pedir a professora logo no início, se vocês puderem clicar ali para curtir, né, dar um like para nós aí, puder se inscrever, clica aí em inscrever-se, puder compartilhar, então melhor ainda. Muito obrigado para vocês, boa saúde para todos e agora aí vamos curtir o nosso próximo episódio. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre um livro maravilhoso. Este livro trata de uma história verídica, uma história verdadeira que aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial. Uma menina de apenas 13 anos, escreveu um diário, o Diário de Anne Frank, relatos do nazismo na visão de uma garota de apenas 13 anos de idade, naquela época. O Diário de Anne Frank é um livro escrito no período de 12 de junho de 1942 a 1º de agosto de 1944, por uma menina de 13 anos chamada Anne Frank. Como o próprio nome já revela, o Diário de Anne Frank é exatamente as anotações de um diário feito por uma adolescente. Contudo, o que diferencia dos outros é que se trata de relatos de uma menina durante um dos momentos mais tenebrosos da humanidade, o nazismo. Isto mesmo, durante o nazismo. O Diário de Anne Frank traz à tona as anotações da adolescente de tudo que ela viveu e das atrocidades e horrores praticados pelos nazistas contra os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Foi escrito em holandês e publicado pela primeira vez em 1947. Contudo, ganhou popularidade após a publicação da versão em inglês. Desde então, foi traduzido em mais de 70 idiomas, em 40 países. Além disso, já vendeu mais de 35 milhões de cópias no mundo, sendo no Brasil cerca de 16 milhões de cópias. O Diário de Anne Frank foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O Diário de Anne Frank e a história. Tudo começou quando Anne Frank ganhou um diário ao completar 13 anos. A partir de então, passou a escrever sobre a sua vida normal de adolescente. Contudo, de repente, ela e seus familiares precisaram fugir da invasão nazista que perseguiram os judeus. Justamente com seus familiares e outras famílias, tiveram que se esconder no porão de um prédio que ficou conhecido como Anexo Secreto. Ou seja, a família de Anne se esconde no porão de um prédio. Inicialmente, somente seu pai, Otto Frank, sua mãe Edith Frank e sua irmã Margot ficaram no anexo. Depois chegaram também outros refugiados, foram chegando. A família Van Damme, com seu filho Peter e um dentista chamado do Céu. Durante 2 anos, Anne Frank e os outros viveram no anexo secreto, sem nenhum contato com o mundo exterior. Estavam escondidos. Até para conversar era por meio de sussurros, pois durante o dia o prédio tinha funcionários trabalhando. Até a descarga do sanitário não deveria ser usada, para não fazer barulho, pois qualquer movimento poderia revelar a presença deles no prédio, que pertencia ao chefe de Otto Frank. O medo era tão aterrorizante
que qualquer barulho fora do anexo era um momento de tensão e preocupação para eles. Durante os 2 anos que passaram escondidos, Anne Frank escreveu todos os momentos que viveu com os familiares e os outros refugiados. Anne era uma adolescente e estava passando pela fase da puberdade. Em meio a descobertas, dúvidas e anseios quanto à sua mudança de corpo, surgiu a questão da sexualidade e seus desejos e sentimentos pelo jovem Peter Van Damme. Sobre esse momento, registrou o seguinte: acho que o que me está acontecendo é tão maravilhoso, não apenas as transformações que se podem ver em meu corpo, mas principalmente o que está acontecendo dentro de mim. Nunca falo com ninguém sobre essas coisas, por isso tenho de falar delas comigo mesma. O tempo que passou e a convivência entre as pessoas no anexo secreto ficava cada vez mais difícil, especialmente em relação à sua mãe, com quem Anne Frank tinha terríveis discussões. Discutia muito com a sua mãe. Mesmo escondidos, todos tentavam viver uma vida normal. Anne leu clássicos, fez curso por correspondência, estudou a árvore genealógica de reis e rainhas e até comemoravam datas importantes para os judeus, como o dia de São Nicolau. O último registro de Anne Frank no diário foi no dia 1º de agosto de 1944. E 3 dias depois, 4 de agosto, após denúncia, a polícia de segurança alemã descobriu o esconderijo. E todos foram presos e deportados. Anne e a irmã Margot foram separadas dos familiares e mandadas para um campo de concentração. Isso, Anne e sua irmã Margot foram mandadas para um campo de concentração, mas as duas morreram de tifo em março de 1945. De todos os moradores do anexo secreto, somente Otto Frank, o pai de Anne, sobreviveu. Somente o pai de Anne sobreviveu. Após ser libertado, recebeu os escritos de Anne e deixou no esconderijo. O Diário de Anne Frank. Vamos fazer uma rápida análise? O Diário de Anne Frank é considerado um dos livros de não ficção mais importantes da história. É um livro que conta, sem romantismo, os acontecimentos do Holocausto. Então, se espera por romances e finais felizes, com certeza este livro não é o mais indicado. Se você é daquelas pessoas que quer um final feliz, este não é o livro indicado. Típico de um diário adolescente, a obra registra as mais diversas emoções e frustrações da vida. Contudo, apesar do momento em que viveu, ela ainda tinha esperanças do fim da guerra. No início do diário, ela apresentava ser uma menina arrogante, mimada e prepotente, mas vai se desenvolvendo ao longo dos 2 anos. É perceptível a mudança do seu comportamento, para então demonstrar a garota inteligente e forte que era. O diário mostra a sua evolução durante os 2 anos. Ganhou maturidade e força para lutar diariamente contra a fome, a tristeza e o constante perigo de viver escondida. Anne Frank, em algumas passagens do diário, demonstrava que seu desejo era ser jornalista e escritora. Sonhava com o fim da guerra e assim poder escrever vários livros, viajar pelo mundo e aprender outros idiomas. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Este livro é maravilhoso. Quem estiver interessado, por favor, leiam. Nós vamos
Quem puder aí deixar um like, um certinho, clica ali para se inscrever no nosso canal, entra na biblioteca da escola, lá nós estamos disponibilizando gratuitamente esse livro em PDF para quem quiser ler. Um forte abraço, boa saúde para todos, muito obrigado por terem nos escutado até aqui.